יחד 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 כולם קדושתך ישתלש כולם קדושתך. Também, né, o quarto livro e também o último, né, porque é com esse livro de Bamidbar que se encerra toda a narrativa histórica, né, dos textos sagrados. No livro de Devarim, que é o próximo livro, o livro que fecha, né, ele é uma repetição de todos os preceitos que foram dados desde do Êxodo até o livro de Bamidbar. Então, a narrativa histórica se encerra com Bamidbar, e depois todo o processo é revisado no livro de Devarim. Então, a gente pode considerar que esse é o encerramento, né? É o início do livro que fala do encerramento, né, da Torá, né, dos relatos da Torá. E para fechar com chave de ouro, no livro de Devarim, então, se encerra com a morte de Moshe e a contemplação final da terra de Israel. E o interessante, né, é que a expressão Bamidbar, no deserto, ela tem o mesmo valor numérico do nome de Avraham. Então, B, que é deixa eu mostrar aqui. Então, nós temos aqui a letra Beit, né, que está na palavra aqui como uma preposição, que significa no, né? Então, no, e aqui, Midbar. Então, nós temos aqui o Men, né, o Beit tem o valor numérico de 2, o Men 40, o Dalet equivale ao número 4, depois o Beit de novo, né, que equivale a 2, e o Resh, que é 200. Então, somando, a gente tem 248, que é o mesmo valor numérico do nome de Avraham. E olha que interessante. Então, a Torá, ela começa com a lei de Bereshit. E o último livro é Devarim. Então, se eu tiro aqui essas duas letras, o Beit e o Mem, eu fico com o Dalet, o Beit e o Resh, que é Devar, palavra, ou seja, no deserto, palavra. Então, o livro ele já começa apontando para Devarim. Então, no deserto já está apontando para o último livro. Bamidbar, então, é uma introdução, ou seja, é a conclusão da entrega dos mandamentos, né, e já apontando para Devarim, palavra. Por quê? O que tem a ver no deserto? É porque em Oséias tem uma profecia muito linda que diz: e a chamarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Porque quando o homem ele é mais suscetível para ouvir a palavra de Deus, quando o homem ele tem mais facilidade de se concentrar nas coisas espirituais, nos momentos de deserto, nos momentos de escassez, de dificuldade. Né, um defeito, porque nós devemos buscar o eterno, né, em todos os momentos, principalmente nos momentos mais felizes, mas é da nossa natureza humana buscar a espiritualidade, né, buscar o eterno nos momentos de dificuldade, né, nos momentos de escassez. E a Torá, ela vem preparando todo esse cenário para que a gente chegue a esse momento, né, de lidar com a compreensão da palavra de Deus nos momentos de dificuldade. Então, quando a gente vai para Bereshit, né, onde começa a Torá, então nós temos ali um protagonista, que é o próprio Eterno. Né? O que acontece no livro
de Bereshit. O Eterno, ele cria o mundo, né? Ele cria o homem. Então, existe a queda, né? As origens das nações, dos povos, e então a corrupção do gênero humano, o dilúvio, e a partir de então a reconstrução da humanidade a partir dos filhos de Noa, né? E assim até aos patriarcas, né? Encerrando com a morte do Tzadik Yosef. Então, Gênesis, ele prepara todo o cenário, né, para o povo de Israel, né? Ele constrói, ele cria o universo, ele cria o mundo, ele estabelece o Shabat, né? Ele permite que o mundo ande por seus próprios desejos, o mundo se destrói, então ele reconstrói o mundo, elege uma linhagem que serão os retentores, né, os guardiães dos seus segredos, né, a partir de Noé, né, então Noé teve Shem, Yafet e Cam, né, então Shem, o que significa Shem? Nome. Então por quê? Porque a linhagem de Shem, porque são os guardiões do nome do Eterno, né? Noa, ele foi um grande justo, e então ele recebeu revelações dos seus ancestrais, dos seus antepassados, e ele guardou esse conhecimento, né, da Kabbalah, o conhecimento, né, dos segredos da criação, Maseh Bereshit. Então ele guardou esses segredos e ele transferiu ao seu filho mais nobre, né, a Shem. Então Shem foi o primeiro filho de Noa, é o primogênito. Por tradição, o primogênito herda os segredos, né? Então Shem, ele deu origem à linhagem que futuramente veio a se tornar o povo de Israel. Então note que desde Shem até Yosef no Egito, existe todo um contexto, todo um ambiente sendo preparado, né, para que algo muito maior pudesse acontecer. Então o Eterno se revela a Abraão, se revela a Isaac, a Yaakov, então ele se revela a Yosef, e o povo de Israel, os filhos de Israel descem para o Egito, a história que a gente já conhece, né? Yosef morre, então se encerra o livro de Bereshit, e dá início então a um novo livro, um livro de Shemot. E quem é o protagonista, o co-protagonista? Porque o protagonista de todos os livros da Torá é sempre o Eterno, mas quem entra no cenário agora, assumindo um protagonismo central, né, no livro de Shemot? Moshe. Então, vê como do Eterno, aí o protagonismo agora, o Eterno deu o protagonismo a Moshe, né? Moshe, então, ele sai do Egito, né, de uma forma fugida, e então ele recebe a revelação, né, do Eterno, convocando ele para libertar o povo de Israel no Egito. O povo ficou como escravo, então Moshe recebe a revelação, retorna, né, para o Egito, e lá, então, a gente conhece a história das 10 pragas, o êxodo, né, a passagem, a travessia do Mar Vermelho, e então o povo entra no deserto, né? Então, em Shemot, é ensinado o povo a construir o tabernáculo, né, a criar, né, um ambiente propício no meio do povo para que o Eterno possa habitar, né, com o seu povo. Então, enquanto o povo habita em tendas, o Eterno habita em tendas. Quando o povo habita em casas, o Eterno habita em um templo. Então, no livro de Shemot, eles entram no deserto e então começam a se organizar, né, como uma nova nação, como um novo povo. Agora não mais escravo no Egito, mas um povo
crescendo e amadurecendo em direção à sua identidade, né? Para se tornar um povo. Então começam a se organizar no deserto. E então entra o terceiro livro, que é Devarim, que é Vaikra, né? Levíticos. E nesse terceiro livro, então, surge um outro grupo de protagonistas, né? Então nós já temos aqui o Eterno se fazendo conhecer, e agora, através do Eterno, nós conhecemos também Moshe, que foi revestido de autoridade e poder do Eterno para libertar o povo e organizar o povo. E essa organização, então agora surge a elite sacerdotal, os sacerdotes. Então nós temos Moshe como líder do povo, e agora nós temos os sacerdotes. E o livro de Vaikra, então, ele é direcionado principalmente aos sacerdotes, aos ofícios sacerdotais, né? A forma, as ofertas que o povo precisava entregar no Mishkan, né? Enfim, o povo entra no deserto e agora essa elite sacerdotal, essa dinastia sacerdotal começa então a ser o representante, serem os representantes, né, da presença de Hashem, né? Começam a ser os transportadores da Shekhinah. Então Moshe, ele continua como líder do povo, mas agora tem esses protagonistas. Então a autoridade do Eterno, né, o poder do Eterno foi transferido a Moshe, e Moshe então agora distribui essa autoridade, né? Então se estabelece toda a questão litúrgica, né, relacionada ao Mishkan, através do sacerdócio, né, dos filhos de Aharon. E agora a gente entra em Bar Midbar. E quem é agora o protagonista do povo, do livro Bar Midbar? O próprio povo de Israel. Então, notem como a autoridade do Eterno, como o poder do Eterno, claro, nunca na sua magnitude, né, mas na porção que cabe ao mundo receber, a intensidade que o mundo suporta da luz divina, ela passou por Moshe. De Moshe, ela foi distribuída aos sacerdotes, e agora ela vai ser distribuída a todo o povo, através dos seus líderes, através dos seus chefes. Então, note que aquela unidade do começo da Torá, ela começou primeiro a se dividir, né? E aí ela começou a se fragmentar até chegar ao resultado, né? E vamos ler aqui os primeiros versos do livro, como se deu a ordem, né, dessa divisão entre os filhos de Israel. E falou o Eterno a Moshe no deserto de Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: recebei a soma de toda a congregação dos filhos de Israel por suas famílias, tribos, segundo os seus pais, segundo o número dos nomes, todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos em frente, todos aqueles que saem para o exército de Israel. A estes contareis por suas turmas, tu e Aharon, e convosco estará de cada tribo um homem, o qual seja cabeça da casa de seus pais, e estes são os nomes dos homens que estarão convosco. Então ele começa a listar os príncipes das tribos, né? Então a liderança agora o que acontece? Então a organização. Então note que Moshe, ele continua como autoridade soberana do povo, mas agora ele não é mais a única autoridade. Então a tribo de Levi foi estabelecida como a tribo que exerce a liderança espiritual, né? Mas agora as demais tribos não ficaram como público,
não ficaram como plateia. Cada uma agora ela vai passar a exercer o seu protagonismo de acordo com a função que lhe for incumbida. Então todos têm a sua participação no desenvolvimento do povo. Não é o levita buscando a Deus, orando, oferecendo o sacrifício e o povo só assistindo e usufruindo dos benefícios. Não, agora o Eterno ele vai atribuir a cada um a responsabilidade. Eu, o Eterno, já criei o mundo, já me revelei aos patriarcas, já fiz tudo o que vocês precisam para compreender que eu sou o seu Deus. Os tirei da terra do Egito, escolhi Moshe como líder do povo. E disse a Moshe, você para eles será como Deus. Ou seja, tudo que eu falar para você, você vai falar para eles e eles vão receber de você como quem recebe diretamente de mim. Fechou. Então, a representação do Eterno no meio do povo. Mas Moshe era o homem mais manso da terra, era o homem mais humilde da terra. Então, a gente lê no livro onde existe a Paraxá de Itró, onde está o nosso xará aí, acho que no livro de Shemot, né, a Paraxá de Itró, então, onde é recebida a Torá, né, então, Moisés estava sobrecarregado, Moshe sobrecarregado com as demandas do povo, e então o seu sogro, Jetro, Itró, chega para Moshe, mesmo ele não sendo judeu, Itró não era judeu, era um medianita, mas ele vem até Moshe e diz, é muito peso para você, Moshe, divida a responsabilidade em 70 homens de boa índole, 70 homens de elevados, 70 justos das tribos, e então você vai conseguir administrar melhor. E o Eterno concordou com Jetro, com Itró, e disse, vai, escolhe 70 homens, e eu distribuirei do teu espírito sobre eles. Então, olha como as sociedades vão se formando a partir do momento em que pessoas que a princípio não estão, né, no protagonismo, começam a se levantar, começam a buscar a sua participação na coisa. E não é por exibicionismo, não é porque a pessoa gosta de aparecer, não é porque a pessoa tem uma vaidade, ela quer estar em destaque. Não, é simplesmente porque a pessoa tem o desejo de servir ao Eterno. E a única forma de satisfazer o desejo de servir é servindo. E aquele que quer servir não espera convite de alguém. Ele se propõe. Tá entendendo? Ele vai e ele quer. Eu quero fazer acontecer. E esse sentimento, ele começou então a ser distribuído, primeiro entre os 70 sábios da Assembleia, né? Também sobre os sacerdotes, mas agora os líderes das tribos. E desses líderes das tribos foram surgindo outras lideranças, e isso foi enchendo o povo. É assim que a pessoa ela vai se capacitar no serviço divino. Não ficar a vida toda debaixo de uma liderança, mas exercer a sua autonomia. E o povo de Israel começou a partir do momento em que esses homens começaram a se levantar e se colocar de pé para fazer aquilo que tem que ser feito. Não quero mais somente ofertar os meus bens, eu quero ofertar a minha própria vida. Então eu me coloco na linha de frente, me coloco disposto a lutar. E a soma a lutar, a fazer algo, a ir em frente, a defender o seu povo, chegou a 600 mil judeus. 600 mil e 550, né? E esses 600 mil homens, olha só, o que começou com um homem, Moshe, né? E essa força que foi sendo distribuída, né, para toda a comunidade de Israel. Então o Eterno, ele preparou um cenário não para que Moshe se destacasse,
né, entre os filhos de Israel, mas para que os filhos de Israel se destacassem entre todos os povos da terra. E o que faz se destaquem entre os povos da terra? O desejo de servir. Não é aquele desejo de servir conforme a ordem que recebe ou ficar esperando uma oportunidade, mas o desejo de servir de forma voluntária, oferecer, né, se oferecer ao serviço, não só ser convocado. Então, esses homens das tribos, somando 600 mil homens, soldados, guerreiros, eram líderes do povo de Israel, mas líderes de uma forma organizada, né, debaixo de uma liderança consolidada pelo próprio Criador. Então nós, como Bnei Noach, qual tipo de liderança nós precisamos? Né? Precisamos de uma liderança que seja estabelecida pelo próprio Criador. Então quem estabelece essa liderança sobre nós? Ora, são os sábios de Torá. A fé, a religiosidade, a história dos sábios judeus. Então nós precisamos nos alinhar com a vontade do Eterno revelada através desses sábios. Mas tem várias linhas diferentes de judaísmo, ok? O Talmud diz, encontre para si um mestre e siga-o, não para que você seja um seguidor, mas para que você se capacite a ser um líder ao modelo deste a quem você se submeteu a ser liderado. Então a liderança, ela é um dom não exclusivo, ela é de todos. Por exemplo, no meu trabalho eu posso ser um empregado, aqui na minha casa eu lidero. Tá entendendo? Ah, mas eu não lidero em casa, porque na verdade quem manda aqui é a mulher. Mas ok, eu não lidero em casa, mas eu lidero sobre as minhas emoções. Eu lidero sobre os meus impulsos. Então, todos nós temos uma vocação para uma liderança. Mas a gente precisa aprender a administrar essa liderança, primeiramente, naquela pessoa que é mais difícil de ser liderada, que sou eu mesmo. Né? Nós somos muito difíceis. O ser humano ele é muito difícil. Então, quando eu me coloco debaixo de uma hierarquia, né, cuja fonte da hierarquia é o próprio Eterno, na verdade, eu nunca estou por baixo, porque o Eterno, ele não coloca ninguém por baixo. Ele iguala. Então, se a gente perguntar qual é o protagonista, né, com exclusão do Eterno, claro, porque ele é o protagonista da própria existência. Mas quem é o protagonista de toda a Torá? A resposta imediata que vem, é Moshe. Né, Moshe, porque ele foi o homem mais elevado da história do mundo. De toda a história da humanidade, ele foi o homem mais elevado. Tá, mas vamos olhar bem por isso aí. Por que Deus levantou Moshe? O que Deus falou para Moshe quando levantou Moshe? Quando ele convocou Moshe? Estava fugido lá no deserto. O Eterno falou para ele, eis que eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E agora chegou a hora de eu libertar o meu povo, e eu vou enviar você. Ora, então, peraí. Quer dizer que se o povo não clamasse por libertação, Moshe não teria sido levantado. Por quê? Porque o Eterno deixou claro, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Então, quem de fato deu o pontapé inicial em toda essa história de libertação? O próprio povo. O próprio povo. Então, aqui, e o comentário aqui desse primeiro verso é maravilhoso. Olha só. Recebei a soma. Né, aqui no comentário do capítulo 1. Esta porção semanal relata a realização do segundo censo entre o povo de Israel e a ordem da distribuição das tribos em 4 grupos de 3, o que imediatamente ressalta-se nesse censo é a organização em divisões e a preparação para a entrada a Eretz Israel. 600 mil em condições de lutar com idade entre
20 e 60 anos. Além disso, a Torá quer fazer notar, por meio do censo, a comparação com as 70 almas, o total de israelitas que se haviam estabelecido no Egito, na época de Jacó. Ou seja, apesar das peregrinações, o povo de Israel se multiplicou, tal como havia sido prometido aos patriarcas. Além disso, o censo mostra aqueles que vivem numa comunidade e num povo que este não é senão um agrupamento de indivíduos. A Torá se baseia no valor individual para uni-los à sociedade, pois, graças à união dos indivíduos perfeitos, se pode chegar ao povo perfeito. Segundo o Midrash, cada homem deve saber que possui em si mesmo um valor incalculável e deve dizer: para mim, o mundo tem sido criado. Isto é, sobre a minha pessoa recai a responsabilidade da criação de um mundo melhor. Então, o povo, para ser um povo vitorioso e eficiente, tem que ser um povo com indivíduos bem resolvidos. Eu preciso me resolver como pessoa. Um bom líder, enquanto eu não for um bom marido. Enquanto eu não for um bom pai. Por quê? Porque nas coisas que estão sob o meu domínio, que são as minhas responsabilidades e as minhas emoções, eu não exerço liderança. Então, se eu não consigo liderar a mim, como é que eu vou liderar os outros? Então, nós precisamos nos resolver como indivíduos e, a partir disso, né, ajudar o outro na sua própria busca para que ele também se resolva como indivíduo, e nessa força, crescendo de forma exponencial, então se cria um povo diferenciado, uma comunidade diferenciada, onde cada um sabe o seu valor, onde cada um compreende a importância do seu serviço. Apareça ele ou não, porque o Eterno vê tudo. Né? Olha, para Davi liderar o próprio povo de Israel, antes de derrotar um gigante, ninguém sabia, né? Ele foi visto em público, derrotando um gigante. Né? Foi visto em público, foi admirado, foi aplaudido, foi aclamado, mas para alcançar isso, ele precisou estar lá no campo, no fundo do campo, cuidando das ovelhas de menor valor do seu pai. E para salvar a vida de uma dessa ovelha, onde não tinha plateia, onde não tinha aplauso, era só ele e as ovelhas, ele matava leões e ursos. Eu estava no campo, pastoreando as ovelhas de meu pai, então veio um urso, eu fui e o matei. E depois veio um leão, eu fui e o matei. Ninguém viu, mas o Eterno viu. Então, olha o tipo de liderança que o Eterno escolhe para si. Porque quando você olha para Davi, quando você olhava para Davi, todos, né, o Tanar diz, né, que ele era gentil, de gentil aspecto, ou seja, franzino, ruivinho, fraco, minguado, não era viçoso, forte, imponente, como o rei Saul, que foi eleito rei ao gosto do povo. Saul, ele se sobressaía aos outros, né? Então o povo de Israel era uma estrutura mediana e Saul era mais alto, então ele se destacava, e o povo então escolheu Saul como rei, né? Porque olhou para a aparência, mas o Eterno não, ele olhou para o coração. Esse pequeno jovem que ninguém dá nada, nem o próprio pai dele dá valor para ele, né? Porque até o próprio pai dele estava esquecendo que ele existe, se até o próprio Jessé ia esquecer. Estão todos aqui? Ó, o pai pensou, não, tem o caçulinha que está lá no fundo do campo, mas é o meu filho bastardo, porque Davi era um filho bastardo.
né? O meu filho bastardo que fica cuidando das ovelhinhas lá. Não, ninguém vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar. Por quê? Porque esse que não tem nenhum valor, que não tem nenhuma visibilidade, o Eterno está sondando o coração. Então, enquanto Davi estava sozinho, ele estava salmodiando ao Eterno. E é sobre Davi que recai todo o fluxo da energia de Malhut. É de Davi que vem Mashiach. É aquele que olha para si mesmo de forma interior. Ele quer melhorar por dentro. Ele não olha para a impressão que ele causa para as pessoas. Ele não olha para a forma como ele é visto pelos outros. Mas ele olha para si mesmo, se analisa, se averigua e vê naquilo que ofereceu o seu serviço ao Eterno. Essa é a maior liderança que um homem pode exercer. Porque é muito fácil olhar para fora e ditar regras para os outros. Difícil é eu olhar para dentro e admitir que tem muita coisa aqui dentro precisando melhorar. E essa é a verdadeira liderança. Né? O homem ele só pode ser digno de comandar, de liderar outros homens quando ele lidera o seu mau impulso, quando ele consegue vencer a sua inclinação para o mal, né? E consegue identificá-la e lutar contra ela, ainda que muitas vezes perca, mas reconhecendo o tempo todo para superar isso. São desertos. É disso que fala Bamidbar, que aqui nós vemos na superfície do texto, falando de números gigantescos de pessoas, né? Números grandes, pessoas, um povo, tribos, todos se organizando, mas existe um detalhe na Cabalá, né? Israel, na verdade, é cada um de nós. O Eterno nunca se referiu a Israel como um coletivo, mas como um indivíduo. O Eterno trata Israel como um único indivíduo, porque assim como Israel é composto de vários indivíduos, né, de várias pessoas, de várias personalidades diferentes, Israel é um único corpo, uma única entidade, uma única força. E ele só consegue se movimentar quando todas essas forças são saudáveis. Eu posso ter mais força na perna direita do que na perna esquerda, mas sem a minha perna esquerda, eu não consigo caminhar. Ou seja, eu não consigo andar. Então, eu preciso manter todos os meus sentimentos, emoções, impulsos, sob o meu domínio. Mas sobre o domínio de quem? Do meu ego? Não, sobre o domínio do meu Israel. Então, quando a gente fala de sacerdote, o que a gente fala? Quem é o sacerdote? É a nossa consciência de Ruach. Nós saímos do Egito, onde servíamos deuses, né? Ídolos. Quais eram os ídolos do Egito? Animais. Né? Os deuses lá do Egito não tem aquela coisa de corpo de homem, rosto de animal, ou às vezes rosto de homem, corpo de animal, meio humano, meio animal. Por quê? Porque o Egito ele é regido pela natureza animal. Então o meu Egito interior, eu sou o cativeiro do meu Egito quando eu sou o cativeiro das minhas tendências animalescas, da minha Yetzer Hará, da minha alma animal. Quando a minha alma animal é Deus sobre mim, eu sou um idólatra do Egito. Tá entendendo? Eu sou escravo das minhas paixões, dos meus instintos, dos meus impulsos. Então, quando eu faço essa transição, quando eu atravesso o mar, eu deixo o Nefesh e vou em busca de uma consciência divina. A Nefesh, a alma animal, né, agora ela não é que ela foi derrotada, mas ela foi subjugada. Então eu começo agora a entrar num processo de reconstrução do meu ser a partir de um nível de consciência mais elevado. Aí é que entra o sacerdote, que é o Ruach. E existe um Deus, porque a Nefesh, ela tem dois elementos, a alma animal e a alma divina. Aqui na alma animal eu só quero saber das minhas satisfações corpóreas, né? Eu só penso no meu prazer imediato, quero receber por receber, né? Então, quando eu subjugo essa parte mais baixa da minha alma,
eu afloro aqui, então, um outro nível, que é o Nefesh Elokit, ou seja, a alma divina. Essa alma divina me traz a consciência de que existe um Deus, de que a minha vida tem um propósito para além das minhas necessidades físicas. Eu preciso me espiritualizar. Então, essa consciência da alma divina, que é a consciência do homem que se vê como uma criatura de Deus, então ela evolui para Deus. Então, se eu sei que existe um Deus, e esse Deus deseja um relacionamento comigo, então eu agora passo também a desejar isso. Ou seja, eu e esse Deus já temos um desejo em comum. Já temos um princípio de unidade. Ele me ama, eu reconheço que ele me ama, então eu também o amo. Então nós já temos em comum acordo o mais nobre dos sentimentos, que é o amor. E é a partir do amor a Deus que toda a nossa espiritualidade ela começa a se desenvolver. Então vem o nível de Ruach, que é o segundo nível da árvore da vida, dos 5 níveis da alma. Então esse Ruach, ele traz sobre a minha consciência uma mentalidade sacerdotal. Ou seja, isso, eu quero fazer o meu trabalho espiritual. O meu sacro ofício, porque sacro ofício, o meu serviço sagrado. Então, quando eu abro os olhos e faço o Modéani, é um sacro ofício, né? É um serviço sagrado, porque eu estou cumprindo uma mitzvah. Então, sempre que eu cumpro uma mitzvah, eu ofereço a Deus um serviço divino. Então, eu vou a passos, uma nova identidade, uma nova forma espiritual. Já não é mais aquele regido pelos seus impulsos. Então, eu não como mais para matar minha fome. Eu como para alegrar o Eterno. Tem uma história muito linda no Talmud, não sei se é no Talmud ou no Midrash, e diz de um rabino muito, muito sábio, um grande tzadik, eu esqueço o nome dele, eu acho que é Rabi Abba, se não me engano, mas não confirme, não lembro o nome. Então, esse rabino, ele era um grande tzadik, e sempre que ele estava com fome, né, e ele estudava a Torá o tempo todo, e ele tinha um jovem moço que o servia, como ele era um homem muito idoso, né, então ele tinha um servo, tinha um escravo, né, que na verdade não é bem um escravo, mas um servente, né, alguém que estava ali para atender às suas necessidades. Né, a congregação, né, pagava esse rapaz para cuidar dele, para cuidar desse senhor, desse grande justo. E ele ficava o tempo todo estudando a Torá. A vida dele era o estudo da Torá, ele acordava e estudava a Torá. E aí, quando ele ficava com fome, ele olhava para o céu e falava: pai, estou com fome. E voltava a estudar, e o servo dele ali. Né, o servo dele ia lá, preparava a refeição dele, colocava na mesa, ele olhava para a refeição, olhava para o servo, né, deixava a Torá de lado, ia lá, fazia a sua refeição, né, se lavava, comia, e aí depois ele voltava e estudava a Torá. Não falava nem obrigado para o servo, não falava nada, né? Simplesmente, quando ele estava com fome, Deus, pai, estou com fome. Aí o empregado ia lá, né, preparava a comida e colocava. Pai, estou com sede. Aí o empregado ouvia, ia lá, colocava água para ele, ele bebia. E aí, uma certa altura do campeonato, esse empregado, esse servo, ele começou a ficar incomodado. Poxa, esse homem é assim, um grande justo, é uma pessoa muito elevada, mas, poxa, ele é muito ingrato, ele não me fala nem obrigado. Pô, eu vou lá todo dia, estou aqui porque ele precisar. Quando ele está com fome, pô, o meu nome é José. É só falar: José, me traz uma comida, eu venho aqui e trago a comida. Mas não, ele olha para Deus e fala: pai, estou com fome. E aí eu aqui vou lá, eu que preparo a comida para ele. Né? E ele fica pedindo para Deus, aí ele come, agradece a Deus, e eu fico aqui como se eu nem existisse. Poxa, então agora eu vou começar a dar uma lição para ele, eu vou dar uma lição para esse justo. Né? Na próxima vez que ele me pedir comida, que ele falar: pai, estou com fome, eu não vou preparar a refeição para ele. E na hora que ele olhar para mim e falar: ô, cadê minha refeição? Ué, você não está pedindo para Deus? Eu estou aqui do teu lado, você finge que eu nem existo, você pede para Deus, fala para Deus preparar sua comida, vamos ver.
Então vou fazer essa pegadinha com ele. Beleza, enquanto o jovem vai pensando, maquinando isso na cabeça dele, né? E ali, né, o tzadik estudando a Torá, e aí ele sente fome, e aí ele olha e fala: pai, estou com fome. E aí o jovem: agora sim, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Se eu não colocar comida para ele, quero ver que Deus que vai colocar comida para ele. E de repente alguém bate na porta. Vai abrir a porta e um homem muito rico da cidade estava falando, falou para ele: olha, né, abriu a porta, atendeu o rapaz. Ele falou: é aqui que mora o grande tzadik, assim, assado? Sim, é aqui mesmo. Então, é porque ontem eu fiz o bar mitzvah do meu filho e dei um grande jantar e sobrou muita comida. E eu não sabia o que fazer na idade, que foi um banquete. E sobrou muita coisa. E longe de mim desperdiçar uma comida, né, tão refinada como essa. E aí eu perguntei, né, para os sábios da cidade: como eu faço? E agora, o que eu faço com esse tanto de comida? E aí os sábios disseram: leva lá na casa do grande tzadik fulano de tal. Leva lá na casa dele, porque ele vai abençoar essa refeição e vai distribuir aos pobres. Então eu vim trazer, posso falar para o meu empregado, para o meu servo, trazer o banquete e colocar ali na mesa dele? O jovem ficou com a cara no chão e falou: pode. Aí vem os mordomos, os garçons, com aquele monte de refeição e coloca tudo na mesa do tzadik. Então, o que o jovem aprendeu com essa lição? Que quando o tzadik, ele olhava para o céu e falava: pai, estou com fome, ele estava em sintonia com... Então, ele já não comia porque ele tinha fome de verdade, mas ele sentia a necessidade de agradar o Criador em tudo. Então, ele reconhecia a sua total dependência do Eterno. Então, até para comer, ele pedia ao Eterno, mesmo sabendo que a comida estava ao alcance dele, porque o Eterno tem um prazer com ele, que é nos servir e nos dar o melhor da terra, nos dar das suas dádivas. O Eterno, ele é totalmente doador, ele não tem nada o que receber de nós, porque dele veio tudo. O que eu posso dar ao Eterno que ele já não tem? Né? Então, tudo que eu tenho, tudo que existe, vem do Criador. E esse tzadik, ele sabia disso. Então, se eu estou com fome, eu estou conectado com ele. Eu quero que ele me alimente, eu quero que ele seja o responsável pela minha vida, pelo meu mantimento, porque isso o alegra. Então, se eu sinto prazer, o Eterno sente prazer. Se eu sinto prazer naquilo que o Eterno me dá, ele sente prazer, ele gosta. Então, eu quero proporcionar prazer ao Criador. Então, qual é a única coisa que o ser humano pode doar ao Criador? Prazer. Prazer em saber que nós queremos servi-lo, que nós queremos agradá-lo em tudo. Nós temos o desejo de nos manter conectados a ele. Isso é prazeroso, porque nós temos a opção de não querer, mas nós optamos em servir o Eterno, em buscar o Eterno, em confiar no Eterno. Então o jovem, ele percebeu o seguinte: meu Deus, como eu estava sendo tolo, porque o Eterno estava me usando, eu estava sendo um instrumento de Hashem para satisfazer a alma de um justo, cujo único objetivo na existência é agradar o Eterno, e o Eterno me usando como um meio de obter satisfação para ele mesmo. Então, ele aprendeu essa lição. Então, qual é o sentido da vida? Servir ao Eterno. Ao Eterno, servindo o outro. Servindo o outro, fazendo aquilo que o Eterno... Às vezes eu preciso servir ao Eterno tratando o outro com severidade. Às vezes eu preciso servir ao Eterno tratando o outro com benevolência. Mas como que eu vou saber qual é a hora disso e qual é a hora daquilo? Me conectando com as mitzvot.
né? Me conectando com a Torá, compreendendo o objetivo e a aplicação de cada mandamento. Então, com isso, o meu Israel interior, ele começa a se organizar e a se formar, a encontrar uma unidade. Porque para eu ser parte de uma unidade com a comunidade, ou com a sociedade, ou com o país, ou com o mundo, eu preciso ter primeiro unidade comigo mesmo. Se a minha cabeça pensa uma coisa e o meu corpo faz outra, é porque não existe harmonia de mim para comigo. E se eu não tenho harmonia comigo mesmo, com as minhas próprias emoções, se eu ajo para me arrepender, se eu falo sem pensar, se eu ajo sem pensar, se eu vou aonde não quero, se eu faço o que eu não quero fazer, enfim, se eu vivo por impulso, por instinto, eu não consigo liderar a mim, eu não consigo ter unidade comigo mesmo. O meu intelecto e as minhas emoções são duas inimigas, que estão se devorando aqui dentro e eu não sei a quem servir, mas vivo uma vida totalmente confusa, mas vou vivendo. Né? Mas como é que eu vou querer unidade com a minha esposa? Como é que eu vou querer unidade com os meus amigos de trabalho? Como é que eu vou querer unidade com meus pais, com meus filhos? Com a minha comunidade? Com o povo de Israel? E pior, como é que eu vou querer unidade com o próprio Eterno? Que é o Criador de tudo. Se eu não consigo ter controle, ter domínio sobre as minhas próprias emoções. Então, tudo depende de trazer a luz divina para dentro, para que a luz divina ilumine todo o meu interior, mostre tudo o que precisa ser mudado, para que eu possa me organizar como nação dentro de mim, e a partir disso, depois que a luz ela limpou tudo aqui dentro, então ela começa a vir para fora e iluminar o mundo. É quando o Rebbe diz, né, que a nossa missão é revelar a luz divina no mundo, mas para revelar a luz divina no mundo, a luz ela tem que se adequar a esse recipiente, ela tem que se adequar a esse cli. Então, a luz do Eterno, ela não penetra no meu interior enquanto houver em mim somente o interesse de receber para receber. Eu quero porque eu quero. Não importa com o que o outro tem ou vai deixar de ter, se ele vai perder ou se ele vai ganhar, esse é o problema dele. Eu quero para mim. O meu ego, eu quero receber, eu quero elogio, eu quero glamour, eu quero visibilidade. Se eu não tiver essas coisas, então eu não faço. Então, na verdade, eu não estou fazendo para o Eterno. Eu estou fazendo para mim e usando o Eterno como meu mordomo. Por interesse meu. Não, eu sirvo porque, o judeu é tudo rico. Todos os judeus são ricos. Todos os judeus, eles têm uma boa vida. Pessoas assim, que têm uma boa, né, reputação, então eu quero isso. Então eu não quero servir o Eterno, eu quero servir a mim mesmo. Eu quero ser bom aos olhos dos outros. Né? Porque se não for para eu ter alguma vantagem, então não existe o desejo de servir. A gente só serve por uma vantagem. Né? E não é que é errado, é porque a gente é assim. Você não faz nada para o Eterno que não seja por algum interesse de benefício próprio. Se você não ganhar nada em troca, você não serve. A maioria das pessoas é assim. Quem é que é diferente disso? O cabalista. São aquelas pessoas que já conseguem coexistir entre os mundos. Eles sabem que toda essa materialidade, que todas essas satisfações humanas são tudo ilusão, porque eles vivem numa elevada, mas nós, nessa dimensão, nós precisamos nos sentir acolhidos pelos outros, nós precisamos nos sentir amados, nós precisamos nos sentir reconhecidos. Se você faz um trabalho bacana e você, é pontual, e aí o teu patrão te reconhece, você já diminui a qualidade do teu... Porque, eu chego aqui mais cedo do que todo mundo, trabalho, sou pontual, sou organizado, faço tudo com maior qualidade, mas aí o meu patrão, em vez de reconhecer o meu trabalho, foi lá e deu aumento para um cara que falta, que vive colocando atestado, que, enfim, é um péssimo profissional comparado com o meu padrão de profissionalismo, esse outro é muito inferior. E aí ele recebe e eu não. Então eu me entristeço com o bem que acontece com o outro, achando que o bem que ocorre ao outro é mal para mim.
Olha olha o tamanho da debilidade da nossa existência. Né? A gente chega ao ponto, a tal da competição. Né? O atleta vai lá, ele aposta uma maratona, então ele coloca ali um monte de pessoas de vários países para fazer essa competição. Todos saem ao mesmo tempo, né, da largada, e eles correm, vão lá, se esforçam, e aquele chega primeiro. Tem um lá que chega em primeiro lugar, esse comemora. E aqueles que não chegam em primeiro ficam tristes. Mas o ideal, por que ficam tristes? Porque se sentem como rivais daquele outro. Eles não entendem que a presença deles na competição fez com que o outro se dedicasse, se esforçasse ao máximo para ser um vitorioso. Ou seja, graças ao meu esforço, ao meu empenho, eu inspirei o meu rival a me superar. Então, eu me alegro na alegria do outro. O ser humano ainda não tem esse nível de consciência. E é por isso que o mundo está como está. Porque nós não nos conseguimos, no discurso é muito fácil, né? Mas na prática a gente não consegue se ver como uma extensão do outro. Ainda mais quando o outro está num lado totalmente oposto ao meu. Então, como é que eu entendo a mística de Bar Mitzvah, né? Compreendendo que eu só vou realmente compreender a plenitude do Criador, a palavra do Criador, o propósito do Criador para a minha vida quando eu for ao meu deserto para lá falar com ele. Foi no mesmo deserto do Sinai que Elias, o profeta Elial, né, fugindo de Acabe com Jezebel, ele se escondeu numa caverna e ele queria falar com o Eterno. Né? Justamente no deserto, ele queria falar com o Eterno. Então ele ouviu uma grande tempestade, mas a voz do Eterno não estava. Então veio um grande fogo, um chamarel, e ele viu que também a voz do Eterno não estava. Então veio um vento, uma brisa, e o Eterno falou com ele com voz mansa e suave através da brisa. Porque o vento e o fogo veio tirar dele toda aquela coisa da afobação, da paixão. Então, às vezes, a gente acha que o Eterno ele vai falar conosco conforme a minha afobação, o meu interesse de fazer um monte de coisa, até coisas que eu não vou dar conta. Né? Eu preciso fazer, eu preciso e tal. Então, eu vou nesse fogo, nessa euforia. Né? Só que o Eterno não está nessas coisas. Então, quando eu paro e silencio, quando eu tiro de mim toda essa paixão, esse fogo, esse vendaval de emoções dentro de mim, né? O vento, ele fala de pensamentos, muitos pensamentos, né? E o fogo fala de muito sentimento. Nesse excesso de pensamentos, excesso de sentimentos, o Eterno não está. É quando eu me esvazio. Então vem a brisa suave, que é o Espírito, que é o Ruach. Né? Então, qual é o convite que é essa paraxá? Então, ela nos faz. Vai para o seu deserto. Vai para o seu deserto interior. Esquece os outros. Não é ser melhor que os outros, mas ser melhor para os outros. Então, vai para o seu íntimo. Senta num lugarzinho que ninguém te vê. Faz a tua brahá, faz a tua oração. Lê a Torá. Não precisa ninguém saber o que você está fazendo, mas se internaliza mais, refletir mais, tirar de você tudo que é excesso. Né? A ordem do Eterno a Abraão foi essa, e por isso que Bar Midbar tem o mesmo significado, tem o mesmo valor numérico do nome de Abraão. Né? Ler Lerá. Ou seja, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a casa que eu te mostraria. Ou seja, Abraão, vai para o deserto. Lerá, vai para ti mesmo. Vai em busca da sua própria essência. Onde você vai encontrar o Eterno? No teu próprio interior. Mas enquanto eu não tirar esse entulho de coisas que fui acumulando, decepções, frustrações, preconceitos, prévias concepções, enfim, convicções religiosas,
toda essa parafernália que foi sendo colocada dentro de mim no decorrer da vida, eu não vou conseguir espaço para que essa brisa calma do Eterno venha e ministre comigo. Então é se limpar. Por isso que no judaísmo, na Kabbalah, é muito importante a meditação, que é quando você se esvazia de pensamentos, de impressões, de sentimentos, seja positivos ou negativos, você se esvazia de tudo, e então você consegue olhar aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente está ali dentro, que é de Hashem. As tuas crenças vieram dos seus pais, né? As tuas convicções, os seus valores vieram da sociedade que você é criado, né? Os seus méritos, os seus empenhos, o seu conhecimento, a sua experiência, tudo isso vem que você foi passando ao longo da vida. Isso tem o seu valor, mas não é a tua essência. Por isso que o Eterno falou a Abraão: sai da casa do teu pai, né? Sai da tua terra, ou seja, sai das tuas mentalidades regionais, né? Sai do meio da tua parentela, sai das tuas tradições familiares, se desapega das tuas tradições familiares, sai da casa do teu pai, ou seja, se desapega dos teus vínculos, vai para o encontro de você mesmo, ler-lerá, vai para ti, vai ao encontro de ti mesmo, porque quando você buscar o autoconhecimento e conhecer a si mesmo, quando você explorar o seu próprio deserto interior, é que você vai ter um encontro comigo. Aquele que conhece a si mesmo, conhece a Deus. Está entendendo? E aquele que conhece a Deus e não conhece a si mesmo, não conhece a Deus. Acha que conhece. Pelo acúmulo de informação que obteve, mas não pela qualidade da experiência que vivenciou. Amém? Então, esse é o convite de Bar Midbar. Ir ao deserto. Me organizar no deserto. O povo de Israel, ele prosperou e ele conseguiu frutificar enquanto escravo, né? É no deserto que se vê milagres, né? Porque em vales floridos, com rios montanhosos, tudo é natural. A prosperidade, ela acontece por causa do próprio benefício dos recursos naturais do lugar. No deserto, não. Nós nos entregamos completamente à dependência do Eterno. Nós só podemos confiar nele. Nós não podemos confiar no sol, não podemos confiar na terra, não podemos confiar nos recursos da natureza, somente nele. Somente na providência dele. E quando a gente aprender a realmente confiar somente nele, aí a gente está pronto para a prosperidade. Aí a gente está pronto para entrar na terra de Israel. Porque os benefícios da terra não vão encher nossos olhos. Amém? Então, que a gente possa fazer esse processo contínuo de introspecção, de buscar o nosso deserto interior, encontrar o nosso Abraham interior, né? E lá, então, começar a assimilar, a compreender, a vivenciar a palavra do Eterno. Então, tanto Abraham quanto palavras estão codificadas numa única palavra, né? Dentro dessa paraxá e dentro desse livro que se inicia. Amém? É a paraxá do autoconhecimento. Aquele que se conhece a si mesmo, conhece a todos. Se eu vou ler somente números e números de pessoas, e a forma de sociedade, mas se eu entender que é um pensamento, os meus impulsos orientados, sendo direcionados, né, e organizando como indivíduo pleno e completo, que eu sou o Israel. Então eu encontro o verdadeiro sentido dessa paraxá. Amém, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica? Amém. A gente se encerra por aqui. Todos dizem amém. 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 Fazer logo de liderança, sobre o mestre para si, ficar o tempo todo debaixo de uma aliança. Eu venho usando uma assim também que, quando se até um certo período, nós ficamos de uma aliança com nossos pais, sobre nossa vida, e logo após nós constituímos famílias e passamos a liderar. Exatamente. Quando você também, quando você falou sobre liderar emoções, também, a parte, se não tiver nada, o sacrifício, rejeita, sabe, de e que o mal está à porta e cabia aí dominar o mal. Então, essas emoções, cabe nós lutarmos e doamos todos os instintos, as nossas maus instintos, porque assim o Criador disse.
E última coisa que você também disse quando falou de que Mashiach viria de do rei Davi. Eu escutei de um shiur, num estudo, eu vou ficar devendo a fonte para vocês, mas o Rabino falou nesse shiur que Adão, assim quando ele foi criado, Adão Harishon, Deus deu uma visão profética a ele até o fim dos dias. E ele viu Davi, e viu que Davi, assim que ele nascesse, ele iria morrer. Então ele pediu ao Criador para que desse um pouco da vida dele para o rei Davi, para Davi. Tanto é que se você ver, Davi ele morreu com 70 anos. E Adão era para morrer com 1000 anos de idade, só que ele faleceu com 930 anos de idade. E se nós pegarmos as letras que compõem o nome de Adão, Aleph, Dalet e Mem. 75. Aleph de Adão, de Adão viria Dalet, David, e de Davi o Mem, final, que viria Mashiach. 45. De Adão viria David, de David viria Mashiach. Aleph, Dalet, Mem. Os nomes que compõem Adão. Muito interessante. Perfeito. Realmente, o Eterno, ele faz com que a alma de Adão, né, Adão Harishon, né, ela encontre o seu propósito quando essa própria alma ela se ofereceu para se fragmentar. Então, assim, por amor de mim, porque Adão, ele era semelhante ao Eterno. Ele foi criado à imagem e semelhança do Eterno. E ele não quis comer o pão da vergonha, porque ele queria também ser um doador. Então, o Eterno era doador e ele receptor. Mas eu quero também doar algo a ti, Eterno. E para eu doar algo a ti, eu tenho que me esvaziar, para poder me preencher. Então, eu quero com que aquilo que eu recebo de ti, transformar algo para dar a ti. E olha que interessante, o que é melhor, o trigo ou o pão? Né? O pão. Mas o Eterno criou o trigo. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É melhorar a criação. Usar a criação, transformar algo e então doar isso ao Eterno, através das nossas mãos. O Eterno criou o trigo, mas nós criamos o pão. Nós pegamos o trigo e com o trigo nós criamos, nós somos co-criadores, criamos algo melhor do que o trigo, né? Porque o pão, ele sustenta, ele alimenta, ele tem sabor, é gostoso, e ele, enfim, tem que educhar, e justamente para que a gente possa pegar a criação e transformar a criação em um serviço ao Eterno. Então, quando nós oferecemos o pão ao Eterno, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz, né? Que faz nascer o pão da terra. Mas como é que ele faz nascer o pão da terra? O Eterno não faz nascer o pão da terra. O Eterno faz nascer o trigo. A gente faz o pão. Mas quando eu digo que ele faz nascer o pão da terra, eu estou reconhecendo que sem o trigo não existe o pão. Ou seja, tudo que eu faço, ainda que seja algo meu, eu faço a partir daquilo que ele me deu. Então tem um grande tzadik que também diz, ó Pai, diz o que queres de mim e dai-me o que queres de mim. Então essa questão que você falou do Mashiach,
quando Davi, né, ia nascer, o Eterno tirou 70 anos, ou 75 anos da vida de Adão, e deu para Davi, para que ele pudesse viver. Então, para quê? Para que a obra de Mashiach pudesse ter princípio, meio e fim. Então, se Adão abriu mão daquilo que era seu, da sua própria vida, para ofertar para o seu descendente Davi, nós, né, para compreender o conceito de Mashiach, nós precisamos também abrir mão daquilo que é nosso em benefício do outro. Adão não perdeu 70 anos de vida. Ele ganhou uma eternidade a partir de si, porque tudo é ele, tudo é a alma dele, né? Só existe uma alma, que é a alma de Adão. Nós somos fragmentos dessa alma. E você vê quando você disse que a gente nasce, a gente é liderado pelos nossos pais. Você vê que a gente já nasce sendo preparado para liderar. Por quê? Porque aquele que é filho é preparado para ser pai. Então, a gente que é pai, a gente tem que buscar ser o melhor pai possível, né? Eu sei que não é fácil nesse mundo de hoje. Por quê? Para que os nossos filhos sejam os melhores pais. E esse é o legado. Você não vive em você, você vive a partir dos seus filhos. Porque a verdadeira morte é um esquecimento. Essa é a verdadeira morte, é quando ninguém mais é lembrado. Então não é, olha a importância de alguém dizer, poxa, o meu avô, ele me dizia isso. Ou o meu bisavô, né? Essas pessoas já morreram há anos, mas continuam sendo legadas até hoje. Continuam sendo lembradas. Os valores que eles transmitiram continuam de geração em geração. E são lembrados os méritos, né, os ensinamentos, né, coisas que eles ensinam. Meu bisavô ensinou valores para o meu avô, e que ensinou valores para o meu pai, que ensinou valores para mim, e eu vou transmitindo esses valores. Então você vê que os patriarcas, eles continuam vivos até hoje, através da sua descendência. Então, através da sua semente, a minha alma se estende, através da minha continuidade. Por isso que quando uma pessoa é carete, né, é cortada do povo de Israel, é cortada a sua descendência, porque a sua alma não vai conseguir se estender além dali. Então, realmente maravilhoso a importância de abrir mão. Porque quando a gente abre mão de algo nosso, na verdade, a gente não está perdendo nada, a gente está abrindo espaço, né, para algo mais para chegar. Enfim, é isso. Mais alguém, pessoal? Mais alguma coisa, Renato? Falou muito bem, gostei. Não, tranquilo, gente. Preparado para a aula de quinta-feira? Rapaz, ainda com friozinho no estômago, ansioso para que chegue logo quinta-feira para passar isso, cara. Também, pô. O temor é o princípio da sabedoria. Se está com temor é porque está no caminho certo. Eduardo, alguma coisa? Joelma, alguma dúvida? Samanta? Tudo tranquilo? Só agradecer, Rodrigo, porque foi maravilhosa a aula, foi muito esclarecedor. E assim, eu que estou começando agora a estudar, a aprender, tem um pouco menos de um mês, né? Que eu estou nesse caminho aí, em busca desse conhecimento. Para mim tem sido muito maravilhoso e gratificante. Porque abre assim os olhos da gente para tudo no mundo, porque eu venho os meus pais me ensinaram outras coisas, então assim, a gente parece que fica meio que perdido, né, buscando alguma coisa a vida inteira que não consegue encontrar, entendeu? Parece que tá faltando alguma coisa, tá faltando, e você não sabe, e de repente você encontra isso, então é muito maravilhoso. Eu estou muito grata, assim, com o coração cheio de amor, de alegria, e querendo buscar e conhecer cada vez mais. Amém. A gente fica feliz por poder ajudar, no que for possível. E realmente, a nossa busca é que às vezes a gente fica buscando sempre algo fora, né? Busca nas religiões, busca nas filosofias, sim. Busca nas literaturas, enfim. Mas o chamado do Eterno Abraão, para mim, ele é o centro da Torá, né? Ler, lerá.
vai para ti mesmo. Você só vai começar a compreender o ser humano, a vida, o mundo, o próprio universo e o próprio eterno, quando você começar a ter a si próprio, entender a tua própria história, seus próprios aprendizados, e saber que aquilo, tudo que aconteceu contigo, na verdade, foi um capítulo da história do próprio universo, né? O universo viveu tudo isso contigo. Todas as pessoas, toda a vida, porque todos compartilhamos de uma mesma vida, mas cada um com a sua centelha, né? Cada vida é uma centelha de uma grande chama. Então, o Eterno passou também cada experiência contigo, ele esteve contigo em cada processo, todo o universo, todas as forças da criação, tudo está interligado. Não existe nada isolado, né? Isolado é a nossa consciência é fragmentada. Eu olho para mim e me percebo como indivíduo, como alguém que se sente sozinho, como alguém que se sente desorientado, desamparado, mas aí eu me comunico com esses mundos espirituais que são abertos pela Torá, e eu começo a entender que, na verdade, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, e eu sou parte inserida desse propósito. E olha que bonito aqui quando o Midrash, né? Segundo o Midrash, cada pessoa deve saber que possui em si um valor incalculável e deve dizer: para mim, o mundo tem sido criado. Isto é, sobre minha pessoa recai a responsabilidade da criação de um mundo melhor. Então, uma boa ação que você faz aqui, por mais insignificante que ela pareça, ela pode ganhar repercussões muito maiores do que você pode imaginar. Uma boa palavra que você dá aqui, de repente a pessoa nem vai aplicar, mas ela vai guardar aquilo, e de repente aquela palavra que você entregou para ela, essa pessoa em algum outro momento da vida, em algum outro lugar ou situação, ela vai se lembrar dessa palavra e vai dizer para uma outra pessoa, e de repente aquela pessoa pode ser salva por uma simples palavra, por um simples ensinamento, por um simples exemplo, entendeu? Então são coisas, o bem que nós podemos fazer, nós entendemos que são coisas muito pequenas. Pagar um salgado para um morador de rua, dar um dinheirinho aqui para uma criança, comprar uma bala aqui no sinal, ou fazer uma doação para uma creche, para uma instituição, são coisas pequenas, porque a gente tem poucos recursos, mas é que a gente não entende a grandeza que está por trás da intenção que move essas coisas. E essa intenção é o próprio Eterno. Através de uma coisa pequena, o Eterno ele pode mover o universo. Então a gente não pode se perceber como algo isolado do todo, né? Eu só posso contribuir com isso, então isso é tudo que eu preciso fazer. Se é só o que eu tenho, é tudo o que eu devo fazer agora. Quando eu tiver uma outra incumbência, quando o Eterno me der uma outra missão, ele com certeza vai me dar os recursos necessários. É por isso que pessoas que encontram muito a sabedoria, elas começam a perder o interesse pelas coisas materiais, porque ela começa a descobrir que o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido da existência está ligado ao que eu faço ao outro, e não o que eu faço em relação às coisas. Não é comprar coisas, acumular riqueza, mas acumular bondade, exemplos. Essa é a sabedoria. Fazer o bem ao outro, porque aí eu estou acumulando uma riqueza que ninguém pode tirar de mim. É uma riqueza eterna. Né? Por quê? Porque eu estou reproduzindo o caráter do próprio Criador. O Criador não está preocupado com carro, com casa, com roupa de luxo. Tá entendendo? O Criador está preocupado em satisfazer as nossas necessidades. E às vezes ele não pode fazer, não que ele não possa, né? Mas literalmente ele não pode fazer mais por nós, porque nós não temos um recipiente adequado para receber. Não estamos prontos. Né? Por quê? Porque a gente não quer tirar o entulho de dentro. Não tem espaço. Né? E a gente vai acumulando essas mágoas, acumulando esses medos, esses preconceitos, e vai criando um entulho aqui dentro de coisas inúteis, das quais eu não quero me livrar. Os Estados Unidos tem uma doença social lá, né? Chamado os acumuladores, não sei se vocês já viram. Os Estados Unidos é um país onde as pessoas têm muito acesso a coisas, né? E aí tem algumas pessoas lá que criam essa doença, né? Acumulador.
ele tem dificuldade em se livrar das coisas, e vai passando anos e anos, e vai acumulando tudo aquilo dentro de casa, e aquilo vira um caos, uma desordem. Você entra na casa da pessoa, você não tem espaço nem para andar. E é uma doença lá que é muito sério isso. Muita gente tem isso lá, né? Tem até uma série em algum canal de televisão tratando só sobre essas pessoas, porque é algo que, tipo assim, as pessoas, elas perderam tanto a conexão com os outros, que a única coisa que restou para eles foi acumular coisas. Porque quando olha para a própria história, só vê frustração, abandono, decepção, enfim. Então eu vou me apegando a coisas. Esse monte de livro aqui nunca vai me decepcionar. Esse monte de entulho, essa roupa aqui, isso nunca vai me entristecer. E vou juntando isso, e criando em torno de mim uma caverna, onde eu me escondo da realidade, com coisas que não vão me levar para lugar nenhum, só vão ficar entulhadas ali. E às vezes isso, dentro de casa, é um reflexo também do que está aqui dentro, né? Então é importante a gente cuidar do nosso interior, né, para receber realmente a luz divina, e essa luz começar a mostrar, né, o que está errado à nossa volta, porque primeiro o conserto é interno, né, e a partir do momento em que eu estou sóbrio, que eu estou são, aí eu posso também ser um instrumento de cura na vida do outro, né? Maravilhoso isso. Eduardo? Eu gostaria só de enfatizar isso que você falou, né? Da gente pegar o nosso vaso e purificar, fazer o cli ser propício a receber. Acho que isso é muito importante. Foi muito importante você ter trazido esse conceito, que é fundamental o vaso ele ser propício a receber a luz, ele ter a similaridade, né, com a luz, para poder conseguir receber a abundância do Criador. Amém, é isso aí. Que às vezes a gente só quer receber, eu quero receber a luz divina porque ela vai me fazer bem. Só isso já é um sentimento de que eu não estou pronto para receber. Eu quero conhecer o Eterno porque eu vou ser uma pessoa mais abençoada, vou ser uma pessoa melhor. Não que é errado, mas você vê que o tempo todo é o eu. Eu estou buscando o Eterno, mas por minha causa. Não é o outro ainda. Então, quando eu sei que realmente encontrei o propósito da vida, quando a minha preocupação passa a ser o que eu posso fazer de bem para o outro, né? É inadmissível uma pessoa precisar de uma palavra na minha frente e eu não poder dar, de precisar de uma ajuda que eu não dei, porque, então, assim, estou buscando a Deus, mas nunca encontrei, porque eu não estou deixando ele me encontrar. E, na verdade, a gente não busca o Eterno, né? É ele que nos busca. Então, todo o trabalho, todo o nível de consciência, realmente é ele que desperta em nós. Não é mérito nosso. É até aquele livro que eu estava lendo esses dias, no grupo, A Psicologia dos Justos, O Caminho dos Justos. Ele diz que você que é inteligente, não se vanglorie da sua inteligência, porque se o Eterno não tivesse te dado essa inteligência, você seria como qualquer outra pessoa. Então, não ache que você é inteligente por mérito próprio, né? Você só é inteligente porque o Eterno quer que você seja útil para trazer uma boa palavra, um bom entendimento, um bom esclarecimento para as pessoas que estão ao seu redor. Então, aqueles que não conseguem usar a sua inteligência em benefício do outro, acabam se tornando soberbos, arrogantes, snobs, tá entendendo? E começam, então, a causar um efeito contrário, né? Ao invés de atrair as pessoas para o bem, ele começa a gerar um sentimento de desprezo nas pessoas, né? Eu acho que eu desprezo o outro, na verdade, eu estou causando no outro o mesmo sentimento. E quando eu perco tudo, né? O que eu deixei semeado? Então, não é inteligente ser snob, não é inteligente ser soberbo, né? A verdadeira inteligência está justamente, né, em saber que hoje você tem o que oferecer, mas amanhã você pode também, né, ter uma necessidade, uma carência que precise ser suprida. Então,
o que você investiu, você vai receber de volta. Não é isso? Yachad, 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 kulam kedusha chayes chalesh,